Boa tarde, meu nome é Leonardo. O meu grupo sou eu, a Júlia, a Manuela, a Sara e a Thaís. E a gente vai dar aula sobre os critérios de julgamento de doenças detectadas na linha de inspeção B. Para começar essa aula, a gente vai falar primeiramente numa parte básica do que é a linha de inspeção B, depois de toda a legislação que inclui essa linha de inspeção no fluxo de abate, e depois a gente vai falar especificamente das doenças de cada um dos órgãos avaliados. Bom, primeiramente a linha de inspeção B, o que ela é? Ela é a linha de inspeção que vai avaliar as vísceras brancas, por isso B, né? A gente pode fazer essa correlação. As vísceras avaliadas são intestino, estômago e baço, e ainda a gente tem o pâncreas e a bexiga. Porém, eles não vão ser citados aqui como avaliação específica, porque eles não têm nenhuma alteração que vai levar ao descarte do conjunto ou da carcaça. Nenhuma alteração significativa. Esse videozinho aqui que eu coloquei pra tocar era pra ser um GIF, na verdade, mas ele só passou mesmo pra mostrar é, esses cortes feitos na carcaça. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre ele. Enfim, a gente viu ali nesse vídeo, eu vou botar ele de novo pra passar pra vocês conseguirem prestar atenção, que ele recebeu as vísceras, o conjunto de vísceras que está sendo avaliado, né? Eles estão na bandeja de inspeção da linha B. Ele vai fazendo cortes, porém esses cortes eles só são feitos especificamente, todas as vezes, né? Na cadeia de linfonodos mesentéricos e no linfonodo gástrico. Nos outros lugares, eles só vão ser avaliados na inspeção específica, onde as meninas vão falar um pouquinho mais pra frente. Porém, a gente tem alguns critérios, alguns acontecimentos que fazem com que o conjunto seja descartado. Como eu falei, então, os linfonodos eles são incisados para fazer a avaliação se não tem nenhuma textura cásia nesses linfonodos, ou mesmo algum conteúdo de abscesso. E depois a gente tem a inspeção e palpação dessa cadeia, né, do intestino, do estômago e do baço especificamente, onde algumas coisas levam à condenação. Quando você inspeciona, quando você visualiza e quando a gente palpa e sente alguma diferença ou alguma alteração, essas pequenas alterações já vão levar à condenação do conjunto inteiro. Isso é congestão desses órgãos, né, desse conjunto de órgãos, contaminação por conteúdo do trato gastrointestinal. Então, se na hora da remoção, né, a remoção ela tem que ser feita de uma forma precisa e normalmente ela é feita num único golpe, digamos assim, né? Ela é feita num único corte. E se nesse único corte ou nessa remoção foi feita de alguma forma errada, pode romper o, o trato gastrointestinal, né? Ou o estômago ou o intestino, e aí contaminar esse conjunto e assim ele vai ser descartado. Ou mesmo na hora de incisar a cadeia mesentérica ou o linfonodo gástrico, pode haver uma lesão nesses órgãos e acontecer a contaminação. Além disso, a detecção de uma enterite ou de uma esplenite no baço, né, obviamente, também vai levar à condenação do conjunto. Além disso, pode acontecer abscesso, como eu falei, se incisar o linfonodo e detectar alguma coisa que pareça um abscesso prévio ou um abscesso crônico, digamos assim, ele pode ser descartado também. Pneumatose e parasitose intensa, principalmente, também vai levar ao descarte. Bom, uma última coisa que a gente pode falar da linha de inspeção B é o útero. O útero ele não é avaliado nessa linha de inspeção B, mas ele é considerado uma víscera branca. E quando em fêmeas, obviamente, ele vai ser avaliado na bandeja de vísceras brancas. Por que ele vai ser avaliado? Porque ele é considerado linha A, mas ele é avaliado na bandeja de vísceras brancas pela, pela proximidade com as outras vísceras, né? Então ele é tirado junto do conjunto de vísceras brancas, né? Que são aquelas que eu já citei durante toda a minha apresentação. E aí ele vai ser avaliado com cortes, como o começo daquele vídeo, eu vou voltar agora para vocês verem, porque ele não cabia no outro slide. O começo desse vídeo, ele tá avaliando o útero. Então, se a gente vê, ele faz cortes nos ligamentos, nos cornos uterinos, para ver se não tem nada. E, obviamente, se tivesse alguma alteração muito significativa, como um animal que está em gestação ou algo do tipo, ele já ia ser descartado ali. Então, da avaliação e classificação de intestinos e estômagos,
tem-se a Instrução Normativa número 79, de 14 de dezembro de 2018. Então, o artigo 73 fala que a avaliação e classificação do intestino e estômago ela vai ser realizada depois da linha de inspeção dos linfonodos mesentéricos. No artigo 74, temos que vai estar sujeito a avaliação e classificação somente intestino e estômago que for liberado pelo CIF. No artigo 75, diz que a avaliação de intestino e estômago é apenas visual. No artigo 76, tem que ser retirado da linha de abate o intestino e o estômago que tiver algum tipo de contaminação por um conteúdo gastrointestinal ou um defeito anatômico ou ainda uma lesão que não repercuta no estado geral da carcaça. No artigo 77, devem ser enviados para o exame complementar do médico veterinário responsável intestino e estômago acompanhado da carcaça, do conjunto cabeça, papada e língua e as demais vísceras quando tiver abscesso ou quando for detectado um defeito anatômico ou uma lesão que repercuta na carcaça. E no artigo 78, temos que o estabelecimento tem que providenciar o envio ao DIF, que é o Departamento de Inspeção Final, intestino e estômago acompanhado da carcaça, cabeça e as demais vísceras, quando for determinado pela linha de inspeção dos intestinos. Então, a parte de avaliação do estômago, ela deve ser feita depois da inspeção dos linfonodos mesentéricos. Não é recomendado que o estômago seja aberto na linha, devido à contaminação do órgão e da carcaça pelo conteúdo do trato gastrointestinal. Quando isso acontece, pode ser sugestivo de uma falha no processo de abate e o estabelecimento precisa adotar medidas corretivas para que essa falha seja corrigida e não aconteça novamente. Deve ser condenado carcaças e órgãos quando não for possível a remoção completa da área contaminada. E depois dessa remoção completa, se for possível fazer a remoção completa, a carcaça deve ser submetida à esterilização pelo calor. A avaliação é pelo aspecto geral das vísceras, fazendo palpação e buscando aumento de volume e alteração da forma. Avaliação da cor e da textura da serosa. Deve ser feita incisão dos linfonodos gástricos, buscando lesões. E quando encontrada uma lesão, deve verificar a extensão dessa lesão e fazer outros cortes em outros linfonodos da cadeia mesentérica e gástrica, porque lesões no linfonodo podem ser sugestivas de processos inflamatórios. Em relação à torção gástrica, pode ser que aconteça uma torção gástrica ou uma torção esplênica, e o mais comum, uma torção gastroesplênica. Não tem um agente etiológico, as causas são várias e todas elas levam ao acúmulo de gás no estômago, que vai começar a atrair líquido e pelo acúmulo de gás esse órgão vai distender e vai acabar torcendo. As lesões encontradas uma carcaça pálida, o estômago distendido e congesto, com hemorragia, um baço congesto com áreas de necrose, intestino delgado e intestino grosso também vão estar congestos. E não tem um tópico específico que fale sobre o destino da carcaça e do órgão. Mas, junto com o grupo, a gente chegou à conclusão de que o órgão deve ser condenado e a carcaça, no mínimo, deve passar por um tratamento condicional, seja pelo calor ou pelo frio. A gente concluiu isso com base em alguns decretos, como o decreto 3.748, onde no artigo 152 fala de casos de septicemia, onde a carcaça deve ser condenada nesses casos. E a gente tem septicemia, e a gente pode ter septicemia no caso da torção gástrica, porque a isquemia do órgão, quando ele é torcido, vai levar à liberação de endotoxinas, até mesmo pela presença de bactérias ali dentro que vão fermentar. E o artigo 169 fala que órgãos de coloração anormal, congestos ou com hemorragia também devem ser condenados. Em relação aos parasitas, as miases, são condenadas regiões e órgãos invadidos pelas larvas e a carcaça deve ser julgada de acordo com a extensão das alterações. Então, deve avaliar mau cheiro e as demais alterações presentes na carcaça e nos demais órgãos. Os pilobezoários, que são formações de massas leves, formadas pelo enovelamento de pelos ingeridos, que são misturados à massa alimentar e a outras substâncias do estômago. A cor pode variar de marrom escuro, esverdeada a preta, possui uma dor nauseante. E também não tem um tópico, um decreto específico
sobre os pilobenzoários, mas a gente acredita também que deve ser feita a condenação do órgão e avaliar se há presença de lesões ou não na carcaça. E se tiver presença de lesões, retirar essas lesões e a carcaça deve passar pelo tratamento condicional, né? Pelo calor ou pelo frio. Então, outra alteração referente ao estômago comum de ser encontrado nos abatedouros é a gastrite. Então, a gastrite ela é multifatorial, então ela tem diversas etiologias. Aqui estão citados alguns exemplos, como baias superlotadas, que a gente consegue observar nesse primeiro exemplo, o transporte exaustivo, então aqui um caminhãozinho só para exemplificar, um ambiente inadequado que estresse esse animal, jejum excessivo, falta de acesso aos comedouros, muito uso de anti-inflamatório não esteroidal e diversas outras causas. Mas basicamente, estressou excessivamente esse animal, corre-se o risco de ter gastrite. Inclusive, é um achado muito comum a gastrite. Então, que lesões que a gente vai ver? A gente vai ver a mucosa desse órgão bem avermelhada, mas não vai ter nenhuma lesão mais profunda que pegue a mucosa, por exemplo, porque é só uma irritação, é uma gastrite. Então, ela pode ser focal ou multifocal. Então, qual o destino da carcaça do órgão quando eu vejo gastrite? Então, segundo o RISPOA, no artigo 137, a carcaça dos animais que apresentarem algum tipo de septicemia, piemia, toxemia ou indício de viremia, cujo o consumo dessa carne possa causar alguma infecção ou intoxicação alimentar, tem que ser condenada. Então, ali tem-se que no parágrafo único incluem-se, mas não se limitam as afecções nos casos de gastrite. Né? Então, a gastrite ela pode gerar outros problemas, eu vou citar mais adiante. E se esses problemas trouxerem alguma toxemia, septicemia, porque vale lembrar que o estômago é cheio de bactéria totalmente contaminado, né? Eu vou ter que condenar essa carcaça. Então, aqui paraqueratose e úlceras, né, que, querendo ou não, estão ligadas com a gastrite. Né? Então, geralmente começa com uma gastrite, aí eu vou ter uma paraqueratose, que é o início da úlcera, e depois eu vou ter as úlceras. Então, aqui, outras etiologias diversas. O estresse aqui, ele tá destacado, porque realmente é um fator muito fácil para gerar úlcera e gastrite. Mas tem nutrição, então, deficiência de vitamina E e selênio, dá muito soro de leite para esses animais, que é bem comum dar o soro de leite, que ele vai ajudar na proteína, né, desses animais. Retirar a alimentação bruscamente, tamanho da partícula, o manejo e as instalações, então tamanho do lote, superlotação, misturar animais, transporte, que é tudo que estressa, né, se a gente for parar para pensar. E outros, né, então alguma doença intercorrente, parasitas, alguma época do ano, circovirose, então várias etiologias para paraqueratose e úlceras. É bem complexo, assim, né? E gastrite também. Então, que lesões a gente vai ver? Então, na úlcera, que é essa segunda imagem aqui, a gente vai ver erosões que avançam a mucosa e dá bastante sangramento. Provavelmente muita dor, né? Imagina, ter um buraco literalmente no estômago. E a paraqueratose, a gente vai ver uma queratinização anormal do epitélio escamoso. E é mais comum encontrar onde? No quadrilátero esofágico, que é a parte aglandular do estômago. Então, isso é bem comum, por quê? Porque eu não tenho muco, eu não tenho proteção ali das células caliciformes. Então, é bem comum de encontrar lesões ali. Então, aqui são os graus que a gente pode encontrar. Então, na primeira fotinha, a gente tem o grau 0, que é o estômago normal, o quadrilátero sem nenhuma alteração. No grau 1, a gente tem uma paraqueratose, né, que é a imagem subsequente. Então, um início ali de úlcera, que é a paraqueratose. No grau 2, a gente tem, que é a terceira imagem, a gente tem uma úlcera ativa ou crônica, que pega menos de 33% do espaço ali do estômago. O grau 3, que é a quarta imagem, é uma úlcera ativa ou crônica que pega entre 33% e 66%. Então, a gente vê ali que ela é bem crônica, né? Tá bem clara.
E no grau 4, a gente vai ter uma úlcera ativa ou crônica que atinja mais de 66% da mucosa. Então, ali não dá nem para ver onde é quadrilátero ou onde não é. Então, tá bem destruído. Então, o destino da carcaça e do órgão quando em casos de úlcera e paraqueratose. Então, a gente não encontrou no RISPO-A. Então, a gente conversou e achamos que o que deveria ser feito. Então, se tivesse alguma repercussão na carcaça, como uma septicemia, toxemia, que o consumo gerasse uma intoxicação alimentar, né, assim como lá na gastrite, deveria ser condenado. E se tiver caquexia, porque esse animais devem sentir muita dor e não comer, também vai ser condenada, naturalmente. Caquexia, não importa o que aconteça, ela é condenada. Se for uma lesão localizada, que a gente viu, por exemplo, uma paraqueratose, e não der nenhuma alteração na carcaça, a gente retira a parte afetada, faz um tratamento condicional do órgão e libera a carcaça. E se a lesão for em todo o órgão, mas não repercutir na carcaça, condena o órgão, libera a carcaça. Então, a hidatidose é outra alteração encontrada no estômago dos animais, que é uma doença parasitária crônica, causada pelo equinococcus granulosus na sua fase larval, né? Então, é uma zoonose, então ela afeta o ser humano, então é uma coisa bem complicada e bem importante de ser avaliada, né? Então, aqui, segundo o Viana et al. 2014, a gente tem que os cistos hidáticos do ser humano é variável, geralmente é em fígado, pulmão, cérebro e óssea, né? Então, pode afetar diversos locais. E aqui são os cistos contendo a larva dentro, que é o que a gente vai encontrar, né? Então, as lesões são esses cistos hidáticos contendo a larva no interior. Então, aqui não é estômago, né? É um pulmão e um fígado, mas só para exemplificar como são os cistos. Então, o destino da carcaça, segundo o RISPO-A, no artigo 155, a gente tem que as carcaças e os órgãos de animais que tiverem cisto hidático têm que ser condenada quando houver caquexia, né? E os órgãos que tiver alguma lesão periférica, calcificada e circunscrita, libera o órgão depois de remover e condenar essas áreas atingidas. Bom, como o Léo falou anteriormente, então, no intestino a gente faz apenas inspeção e palpação desse órgão intacto. A gente não realiza nenhuma abertura nele para que não ocorra contaminação, seguindo o artigo 147 do RISPO-A. Faz-se apenas incisão dos linfonodos mesentéricos e, em caso de necessidade de abertura do órgão, a gente vai fazer essa abertura apenas na parte alterada. O enfisema mesentérico, que também é chamado de pneumatose, ele não tem nenhum agente etiológico relacionado com essa alteração. A gente vai conseguir observar que na junção do intestino delgado com o mesentério, a gente vai ter presença de vesículas transparentes que vão estar cheias de ar e elas vão ter um aspecto desagradável. Eles falam que essas vesículas se assemelham a cachos de uva, geralmente são achados de frigorífico e elas aparecem raramente. Nesse caso, a gente vai fazer apenas a condenação do intestino, liberando o resto da carcaça. Na ileite, que também é chamada de enterite proliferativa, o agente causador vai ser a bactéria Lawsonia intracelulare, e ela pode se apresentar de 3 formas. A forma proliferativa, onde a gente vai ter o espessamento da parede intestinal, a forma necrótica, onde a gente vai ter necrose da superfície intestinal, e a forma hemorrágica, onde a gente vai ter a presença de grandes coágulos na luz do intestino delgado. E ainda, quando a gente tiver animais que vão estar severamente afetados pela ileite, a gente pode observar edema de mesentério. Nesse caso, a gente também vai condenar apenas o intestino e liberar o resto da carcaça. Já nas linfadenites granulomatosas, o agente causador vai ser as microbactérias tuberculosas, que são compostas pelo Mycobacterium bovis e o Mycobacterium tuberculosis. No frigorífico, a gente vai conseguir ver a presença de linfonodos que vão estar ligeiramente inflamados, endurecidos, com presença de nódulos branco-amarelados, geralmente eles são encapsulados, pode ter necrose central e também varia de tamanho. São achados de frigorífico e, nesse caso, a carcaça ela deve ser desviada para o DIF e ela pode ter 2 destinos. Quando ela vai estar restrita apenas a um sítio primário da infecção, como por exemplo aqui no intestino, que ele vai estar apenas nos linfonodos mesentérios,
a gente vai poder liberar a carcaça e condenar apenas a parte afetada ou o intestino inteiro. Mas quando ela está presente em mais de um sítio e em órgãos diferentes, a gente vai ter que fazer o aproveitamento condicional pelo uso do calor na carcaça. Após isso, a gente vai liberar a carcaça e fazer apenas condenação da área atingida. Explicando um pouquinho mais o que é esse aproveitamento condicional, segundo o artigo 172 do RISPOA, ele fala que, nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este decreto, os produtos devem ser submetidos, a critério do CIF, aos seguintes tratamentos. O primeiro vai ser pelo frio, que a gente não pode utilizar uma temperatura superior a 10 graus Celsius. O segundo, pelo sal, que utiliza salmoura com no mínimo 24 baumé, em peças de no mínimo 3,5 centímetros de espessura e por no mínimo 21 dias. E o terceiro, que é o caso das linfadenites, que a gente vai utilizar o calor, que pode ser feito também de 3 formas. A primeira vai ser o cozimento em temperatura de 76,6 graus Celsius por no mínimo 30 minutos. A segunda, por fusão pelo calor em temperatura mínima de 121 graus Celsius. Ou a terceira, por esterilização pelo calor úmido, com valor de FO igual ou maior que 3 minutos, ou redução de 12 ciclos logarítmicos de Clostridium botulinum, seguido de resfriamento imediato. Sendo que esse artigo diz que no parágrafo 1º, a aplicação de qualquer um desses tratamentos condicionais citados no caput, ele deve garantir a inativação ou destruição do agente envolvido. A ascaridiose ela é causada por um verme, né, o Ascarisum. Na macroscopia, a gente vai conseguir ver a presença de vermes adultos visíveis na parede do intestino ou na luz do intestino. Nesse caso, a carcaça ela deve ser desviada para o DIF, verificar se há alguma repercussão e, no caso, quando ela está presente no intestino, a gente tem que condenar apenas o intestino. Então, referente ao intestino, temos ainda a torção intestinal. Então, existem várias etiologias relacionadas à torção intestinal. Então, por exemplo, o fator de risco associado ao manejo, então, um período muito longo sem se alimentar. Inclusive, é bem comum a doença da segunda-feira, né? Que é quando o tratador não vai durante o final de semana, não alimenta esses animais. E chega na segunda-feira, enche de ração, eles comem muito rápido e acabam torcendo. Então, algum hábito alimentar, tipo e quantidade de alimentação fornecida, como eu já comentei, inclusive uma ração altamente fermentável, que geralmente ela é o alimento úmido, né, porque tem proteína, tem tudo ali, predispõe também à torção. Então, aqui eu só botei uma imagem exemplificando ali com a ração úmida, mas é mais comum em animais adultos, essa questão, porque os leitões não comem tanto assim para que isso aconteça, né? Então, que tipo de lesão a gente vai encontrar lá no abatedor? Então, os animais eles podem estar extremamente pálidos, porque ocorre um sequestro de sangue absurdo, né, nessa torção. Uma intensa dilatação abdominal. Vamos visualizar as alças intestinais muito congestas e repletas por bastante gás e líquido, porque é cheio de bactéria, né? E sangue também no local da torção. Então, as alças ficam assim nesse estado bem repugnante e bem comprometido, né? Então, o destino da carcaça e do órgão a gente não encontrou no RISPOA. Discutimos e achamos que em caso de torcer e romper na cavidade de forma generalizada, a gente vai condenar toda a carcaça. Em caso de torcer apenas em um local, a gente vai condenar o órgão e a carcaça vai para tratamento condicional. Mas o mais que a gente achou mais correto é condenar toda a carcaça. Por quê? Porque numa torção intestinal é cheio de bactéria e leva a septicemia, esses animais, né? Toxemia. Então, não tem o que fazer. Em caso de toxemia, condena-se a carcaça. Então, a gente acha que esse é o ponto-chave da torção intestinal. A intuscepção é outra alteração que pode ser encontrada, né? Que são diversas causas também, mas fatores de risco associado ao manejo, algum hábito alimentar desses animais.
o tipo e a quantidade de alimentação, algum parasita, alguma doença gastrointestinal, né, alguma gastroenterite, porque na verdade a intuscepção ela ocorre quando tem em alguma parte da alça um movimento peristáltico muito elevado, né? Então ela acaba entrando em outra alça. Então isso tudo que aumentar ali o peristaltismo naquela alça pode levar à intuscepção, né? Então a lesão que a gente encontra é a invaginação de uma porção da alça intestinal sobre o lúmen da adjacente. Então aqui é só um exemplo, isso é uma alça intestinal de um ser humano, mas não foi encontrado em suíno, né? Então aqui é só um exemplo para mostrar como a gente vai encontrar a lesão. O destino da carcaça do órgão também não continha no RISPO-A. Conversamos e achamos que a área afetada ela tem que ser condenada. O órgão sofre um tratamento condicional e a carcaça segue para consumo. Se houver alguma alteração na carcaça, né, como por exemplo uma caquexia ou alguma alteração de toxemia, enfim, condena-se a carcaça. E se o órgão tiver um alto parasitismo, um aspecto repugnante, mas não alterar na carcaça, condena o órgão e a carcaça segue para consumo. O último agente infeccioso que a gente vai falar em intestino é a salmonela. Ela tem esses dois como principais agentes causadores da doença em suínos. Suas lesões são principalmente em íleo, seco e colo ou no intestino grosso. Depende do agente, causa lesões em cada determinada parte do intestino. Pode apresentar hemorragia petequial ou apresentará úlceras com deposição de fibrina e necrose com aumento do linfonodo mesentérico. Nessa aqui a gente observa uma hemorragia, tá bem mais hiperêmica que a mucosa. Nessa imagem aqui de baixo tem as úlceras na mucosa com a deposição de fibrina em cima. E essa imagem aqui de baixo é um linfonodo mesentérico aumentado. Quando se observa essas alterações, se desvia para o DIF, para eles fazerem uma inspeção mais detalhada ali do intestino, e faz a condenação do intestino e dos órgãos afetados. Como é salmonela, sempre na linha de inspeção, não importa se o animal apresenta já lesões ou não, tem que tomar muito cuidado com a evisceração e oclusão do reto. E também para não perfurar o intestino. Porque é através dessa parte que acontece a maior contaminação da carcaça por salmonela. Agora eu vou falar de baço. O exame do baço faz um exame visual externo e palpação. Isso na linha de abate com a inspeção, né? Então a gente palpa, a gente observa o aspecto, o volume, a coloração e a consistência. E após isso, se não apresentar nada, tudo certo. Se apresentar alguma coisa, também encaminha para o DIF e lá eles fazem a verificação das extensões de lesões, se são compatíveis à brucelose ou à salmonelose, e faz um exame diferencial para excluir outras doenças. Também se faz cortes longitudinais no parênquima, para ver como que está a consistência e se apresenta alguma alteração no seu interior. E faz a incisão do linfonodo esplênico para ver se ele está aumentado de tamanho, como é que está a consistência, enfim. O baço é um órgão que não é normalmente comercializado. Ele não é utilizado como uma fonte de alimento primária. Mas caso ele seja comercializado para outro país como uma fonte de alimento, se eles usam para alguma coisa, sempre deve fazer uma avaliação de todo o conjunto das vísceras brancas e realizar cortes somente quando necessário, evitando extravasamento do conteúdo contaminante, caso tenha, né? E priorizar a palpação para avaliação de aumentos de volume e alterações de forma. Manter o conjunto da linha das vísceras brancas consideradas aptas para o consumo, então não pode ocorrer contaminação nessa parte, na hora que for inspecionar elas. Considerar não comestível conjunto de vísceras contaminadas com fezes ou infestadas por parasita ou com lesões inespecíficas,
que não tenham sido resultantes de causa nas alterações na carcaça. E a hiperplasia que acontece por erisipela ou salmonela, que é uma hiperplasia, pode ser vista aqui no interior, a hiperplasia da parte branca do baço, que é onde mostra que está o sistema imune mais ativo, que são as partes que produzem leucócitos. Então, se tem algum agente infeccioso, como erisipela e salmonela, vai estar essa parte mais reativa, porque o corpo vai estar produzindo leucócitos, anticorpos, para combater a doença. E aqui na hipertrofia, que tem um baço, uma esplenomegalia, então apresenta um baço muito maior, bem mais avermelhado. Aqui tem duas imagens comparando um baço com hipertrofia e um baço sem alteração, então dá de ver uma alteração de cor. A consistência vai estar alterada e o corte vai apresentar muito sangue. Esse baço aqui, que eu achei essa imagem, é um baço também hipertrófico e com aderência no aumento. Então, nesse caso aqui, o aumento não poderia ser comercializado junto ali às gorduras, e essas duas, o baço e o aumento, deveriam ser condenados. Segundo o artigo 137, as carcaças de animais que apresentarem septicemia, piemia, toxemia ou indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecções ou intoxicação alimentar, devem ser contaminadas. Incluem-se, mas não se limitam às afecções de que trata o caput, os quadros clínicos de hipertrofia de baço. Então, em caso de hipertrofia de baço, um baço esplênico, a carcaça deve ser condenada. Condição dos abscessos, não diz no respoal o que faz em caso de nódulos, mas a gente observa se eles estão presentes somente no baço ou se ele já tem metástase, caso for um tumor, né, em outros locais, se está aderido somente no baço ou se ele já está em outro órgão ali próximo ou não. Sempre tem que fazer uma avaliação total assim da carcaça, não dá para avaliar só um órgão. E a gente retira o baço, leva para a inspeção final, a gente faz uma avaliação, a gente secciona para saber como é que é a consistência desse nódulo, e faz uma histopatologia, se tem alguma suspeita importante, a gente vê o aspecto, coloração, que tem outras imagens. E é isso. Tem que ver se ele é múltiplo, se ele é localizado, se já tem ramificações, se ele é aderido, se ele está solto. E é isso. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E obrigada. Agora vamos começar as perguntas.